Olá, muito boa tarde. Eu sou Manuela Bezerra de Mello, doutoranda do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, em Portugal, onde eu desenvolvo uma investigação no âmbito da poesia, especificamente a poesia brasileira contemporânea e as suas relações com as ciências sociais. Nas minhas investigações, no âmbito do mestrado em teoria da literatura, eu analisei a novíssima poesia brasileira no primeiro ciclo do golpe de 2016, que eu considerei entre 2013 e 2018, com a vitória do atual presidente Jair Bolsonaro. Nessa pesquisa, eu pude constatar duas coisas. Primeiramente, que o crescimento dessas agendas conservadoras posicionou a produção literária como uma operadora da resistência de grupos historicamente deslocados, vozes dissonantes, através de uma geração de novos poetas. E, em segundo lugar, constatei a disposição dessa nova geração de poetas em confrontar o sistema literário e ocupar espaços historicamente anteriormente negados. Por isso, para esse novo trabalho agora, eu proponho olhar para essas respostas da poesia brasileira e como elas vêm empreendendo pela primeira vez, desde o marco fundacional da literatura brasileira, uma fenda no bloqueio, no campo de força do sistema hegemônico literário. É importante deixar aqui informado que essa é a primeira comunicação relacionada a essa pesquisa, que ainda está em fase inicial, que é financiada também pela Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal. Para contextualizar historicamente, é preciso saber que a Constituição Cidadã de 1988 ela trouxe para o Brasil um período de normalidade democrática que proporcionou um cenário político posterior adequado para a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-presidente Lula. Esse episódio ele alterou a rotina das opressões históricas no Brasil de algum modo e abriu espaço para minorias sociais e acho que entre as iniciativas eu queria destacar então o estabelecimento de um sistema de cotas nas universidades públicas que facilitou a formação de intelectuais com esse perfil distonante. Essa condição geral, ela chegou à produção literária brasileira e especificamente no campo da poesia, que é onde eu estou trabalhando, gerou essas respostas importantes no tempo histórico que viria em seguida, que é o crescimento da lógica fascista global que atingiu o Brasil de uma forma muito evidente e vigorosa. Eu utilizo aqui a base nos conceitos de representação e direito à literatura aprofundados pelo professor Antônio Cândido, e também utilizo as pesquisas realizadas pelo Núcleo de Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília, sob a coordenação da professora doutora Regina Dal Castanher. Os objetivos dessa investigação, especificamente, têm sido aprofundar a avaliação do impacto dessa novíssima literatura, tendo em conta as obras produzidas, os mecanismos de circulação e legitimação dessas novas produções, ou seja, as ocupações dos espaços literários, atribuição de prêmios credíveis e grandes editoras associadas, a gestão de um sistema paralelo de inserção nos principais festivais de literatura do Brasil, a evidência e destaque alcançados com essa alteração provocada em bloco nesse ciclo iniciado a partir de 2012, 2013, que seria o primeiro ciclo do golpe, o vínculo com a resposta e a resistência ao crescimento dessa lógica fascista mundial que atingiu também o Brasil, e, por último, a ocupação do território literário por parte desses autores dissonantes. Considerando que é necessário debater, nesse caso, o que é que se compreende por literatura, ou seja, quem é que julga o que é ou o que não é literatura, e assim compreender da tradição ao cânone o que está por trás disso tudo, né? E porque, obviamente, é necessário recriar esse cânone e essa tradição.
Demonstrar, então, que tanto o sistema literário quanto a narrativa gerada por esse sistema literário sempre tiveram controlado de forma quase absoluta por uma elite econômica do país, que construiu, através da literatura, uma imagem distópica de um Brasil que não condiz com a realidade do povo, e silenciou, assim, populações de mulheres, negros, LGBTQIs, indígenas, apostando sempre também na construção de estereótipos que servem também para essa manutenção da ferramenta literária nas mãos de poucos. A historiografia da literatura também é sempre muito vinculada da América Latina, ao modus operandi também da literatura latino-americana, que nunca se despegou do passado ibérico e colonial. Herdou então dele essa visão eurocêntrica de superioridade artística, além de uma condição ultra dependente na sua produção, que atribui a todas as produções que tiverem fora desse padrão pré-estabelecido a um estatuto sempre de exotismo ou folclorismo. É importante lembrar também que a literatura ela é uma ciência humana com características hermenêuticas e muito subjetivas, e que justamente por isso elas necessitam de um igual rigor epistemológico. No entanto, muitas vezes essa característica ela acaba sendo manipulada enquanto um instrumento muito mais de julgamento moral e não precisamente de análise concreta desse rigor científico. E assim estabeleceu-se que a literatura seria um privilégio de poucos, travestindo o privilégio, na verdade, de direito, né? E gerando um empalidecimento da narrativa que deslegitima a presença de vozes dissonantes que são desautorizadas a falar em nome da literatura. Esse perfil não sou eu que estou dizendo, ele é um perfil concreto, demonstrado no estudo que eu já citei aqui, lançado em 2014 pelo Grupo de Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, coordenado pela professora Regina Dal Castanher, e entre muitos os dados, acho que talvez o mais importante seria justamente o perfil desse escritor brasileiro, 93% branco, 72% masculino, e vivem entre Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, nos dois mais importantes centros econômicos do país, 47% Rio de Janeiro, 21% São Paulo, respectivamente. Por isso eu proponho, diante disso tudo, olhar para essa atual produção da poesia, operada por esses grupos dissonantes, demonstrando sua especificidade, que é decorrente do fato de se tratar de um empreendimento muito sem amarras, que não busca necessariamente a aprovação canônica, mas que, no entanto, vem ocupando esses territórios canônicos e furando esse bloqueio com a demonstração de um papel que me parece irreversível e que vai ter uma importância para a história da literatura brasileira. Para isso, eu tenho utilizado esses recursos estatísticos e históricos que já existem, né, no qual é possível ratificar essa afirmação da manipulação do cânone para fins de contribuir e auxiliar na manutenção desse poder econômico. E a pesquisa também afirma que, tendencialmente, aqueles que são os denominados enquanto publicáveis, ou seja, os homens brancos do centro-sul do Brasil, escrevem também ainda sobre si mesmo, para si mesmo, criam personagens sempre brancos, masculinos e narrativas sobre a classe média. Os personagens como mulheres, negros e outros perfis aparecem sempre de forma muito estereotipada. Isso também é demonstrado na pesquisa coordenada pela UNB. O Stuart Hall, ele, na Identidade Cultural na Pós-Modernidade, explica sobre a dificuldade de quebrar esses paradigmas da subalternidade, das vozes dissonantes, e que isso se daria porque toda narrativa no seu entorno converge para adequar, para que cada um cumpra o seu papel social e conformar esse cada um, estruturando o sentido de vida
em sociedade. Então, ele diz que as culturas nacionais são compostas apenas não são compostas apenas de instituições culturais, mas também dos símbolos e das representações. E que essa cultura nacional ela é um discurso, um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto as nossas ações quanto a concepção que nós temos de nós mesmos. Em resumo, a manutenção dessas vozes dissonantes na subalternidade, dessas vozes enquanto dissonantes, mantendo as dissonantes, serve ao controle de narrativa e é parte desse projeto mais abrangente de manutenção do poder econômico. Essa pesquisa, portanto, se empenha a partir desses fatos em abordar essa produção poética para somar força a essas vozes dissonantes e empreender uma alteração dessa realidade hegemônica do sistema literário, mas também de conferir à academia esse papel de contribuir para o avanço da redução das desigualdades nesse território, enquanto um investimento simbólico, que é algo que a professora Regina Dal Castanhet também cita enquanto investigadora, porque é um empreendimento que trata sobre a importância dessas iniciativas em verificar a academia a relevância para conferir legitimidade aos autores e obras dissonantes. Por isso, o trabalho de investigar esses autores possibilita alargar também um pouco essa fenda que já vem sendo gerada e ampliar esse território ocupado, abrindo espaços não somente para os autores dissonantes, mas para narrativas também dissonantes que sejam mais condizentes com a realidade do Brasil e mais representativa com o povo que nele habita. Por isso é importante revisitar a história a fim de demonstrar esse campo de força inalterado e a importância dessa nova literatura para questionar essa condição, realizar análise desses exemplares diversos dessa nova poesia brasileira, em especial produzida pela população afrodescendente, mulheres, indígenas e LGBTQIs, e desenvolver uma investigação literária mas também transdisciplinar, que aborde aspectos da cultura e das ciências sociais com o objetivo de promover um olhar aprofundado dessas questões qualitativas e representativas para a promoção de um cânone literário mais plural. Agradeço a oportunidade de apresentar essa investigação inicial e espero numa próxima ter uma comunicação já mais aprofundada desse trabalho que começo a fazer. Muito obrigada ao Congresso de Literatura Brasileira de Salamanca e até mais.